Pois bem, pessoal, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o usucapião extrajudicial, né? Nós temos aí o provimento 65 do CNJ de 14 de dezembro de 2017. Ele alterou o nosso provimento 260 porque nós temos aqui no provimento um capítulo a partir do artigo 1018A todinho dedicado ao usucapião extrajudicial. Porém, com a publicação do provimento CNJ 65, nosso provimento 260 foi alterado, fazendo menção ali em vários artigos para que seja aplicado o provimento 65. Tá? Então, a regra aqui, a aplicação é a do provimento 65. Então, só recapitulando, é um procedimento feito perante o cartório de registro de imóveis, é facultativa essa opção de sair da via judicial e trazer para ser feito o processamento no cartório de registro de imóveis, tá? As provas produzidas na via judicial, elas podem ser produzidas também aqui na via extrajudicial. Com relação à nomenclatura adotada, aqui em Minas a nomenclatura adotada foi da usucapião extrajudicial, ok? Porque a usucapião administrativa, ela já é uma forma de aquisição da propriedade pelos beneficiários em procedimento das REURB-S, Regularização Fundiária de Interesse Social, através de título administrativo, né? É o título de legitimação de posse, dado pelo município pelo prazo de 5 anos a contar do registro, que é a posse tabular. Então, nossa nomenclatura aqui é usucapião extrajudicial. E aí nós vamos pensar assim, umas 10 etapas do passo a passo perante o RI. Então, no primeiro passo, eu ingressei com o título no RI, nós vamos fazer uma verificação prévia da documentação, vamos observar a competência, a circunscrição que está localizada naquele imóvel pertence a essa pertence à competência dessa circunscrição. O protocolo, eu vou protocolar esse título, vou fazer o que? A dilação dos efeitos do protocolo aí durante o processamento dessa usucapião. Lembrando aí que nós temos aqui em Minas, o processamento do usucapião é pago pela nossa tabela de emolumentos, salvo engano, quase R$3.000. Então, eu vou pagar pelo protocolo e vou pagar pelo processamento do título. E, ao final, se o registro for deferido, eu vou pagar pelo registro com conteúdo financeiro. Vou autuar essa documentação, vou começar ali o quê? Pelo requerimento do advogado, né? Ou defensor público, acompanhado da procuração, instrumento público ou particular, mas no caso do instrumento particular, com firma reconhecida e com os poderes especiais. Então, requerimento do advogado, ata notarial, atestando o tempo da posse e suas circunstâncias, certidões de ofício do registro de imóveis, atenção à validade. Aqui também estou trazendo as orientações do CORE para os senhores, porque os enunciados do CORE vão cair nesse edital, né? Certidões negativas da Justiça Federal e da Justiça Estadual, do domicílio do requerente e do local da situação do imóvel. Atenção também à validade dessas certidões. Justo título quando a espécie do usucapião assim o exigir. E vou apresentar também outros documentos da posse que vão demonstrar a origem, a continuidade, a natureza e o tempo dessa posse. Vou para uma etapa 3 aí, vou fazer as buscas no cartório, no indicador real, né, que é o repositório ali de todos os imóveis daquela circunscrição, no indicador pessoal, que é ali o repositório de todos os nomes, então indicador real, repositório de todos os imóveis daquele cartório. Indicador pessoal, repositório de todos os nomes daquelas pessoas que têm, que são proprietárias ou que têm algum direito real também, que é uma usufrutuária, por exemplo. Vou fazer essas buscas, ver se eu localizo matrícula, registro, informações sobre esse imóvel. Na etapa 4, eu já passo para a qualificação, para a análise formal dessa documentação que foi apresentada e da ata. A ata é mais uma prova que vai acompanhar essa documentação, tá? Então, o processamento do usucapião é feito perante o cartório de registro de imóveis, que eu tenho os documentos obrigatórios que eu vou apresentar. Dentre os documentos obrigatórios está a planta, né? A ata notarial, que eu estava falando dela, mas a planta do imóvel usucapieno, o memorial descritivo, o ART, o comprovante de pagamento, a assinatura dos confrontantes na planta, dos titulares de direito real também ali naquela planta. Pois bem, vamos voltar. Requisitos do requerimento. Naquilo que couber, os requisitos do artigo 319 da petição inicial, naquilo que couber. Então, para quem o oficial que eu vou dirigir, eu vou narrar o fato e os fundamentos jurídicos do meu pedido, eu vou fazer a narração
detalhada, né, da minha posse, uma riqueza de detalhes, como que se deu a posse, qual que é a origem dessa posse. Eu vou indicar o usucapião pretendida. Atenção, não é necessário, né, apresentar baixa de construção e a CND do INSS daquela construção, mas eu vou informar na petição que teve construções ali. Agora, anotem aí. É importantíssimo, né, que eu indique ali qual é o óbice, o que justificou, o que impediu que eu não conseguisse a aquisição da propriedade de outra forma. Eu tive que usar a ferramenta da usucapião extrajudicial. Então tem que ser provado esse óbice, o porquê que eu não consegui. Tá? Porque não vai ser aceito o usucapião extrajudicial como fraude, para burlar o pagamento de imposto, transferência, né? Por exemplo, em TBI e etc. Então, o óbice é fundamental ser demonstrado, ser provado o que aconteceu que eu não consegui adquirir nas vias normais e estou aqui pleiteando a usucapião. Certidões negativas, né, vintenárias. Se tiver alguma certidão positiva, eu vou apresentar uma certidão de inteiro teor, daquelas certidões apresentadas. Vou fazer os meus pedidos, meus requerimentos com as suas especificações, né? O deferimento, eu posso requerer diligência se for o caso. Se algum confrontante não assinou a planta ali, eu vou pedir a notificação daquele confrontante, eu vou pedir a publicação do edital para ciência de terceiros eventualmente interessados, a notificação dos entes fazendários, o valor da causa. O valor da causa é o valor venal do imóvel. Aqui a gente não tem causa, né, na extrajudicial. Então, eu vou aplicar o 319 do CPC naquilo que couber. Então, eu vou colocar valor do imóvel, que é o valor venal. Vou colocar as provas, que eu pretendo demonstrar a verdade dos fatos alegados. Vou juntar os documentos comprobatórios da origem, continuidade, natureza e o tempo dessa posse. Etapa 5, o oficial vai efetivamente verificar a admissibilidade desse pedido ali. Vai verificar os requisitos da espécie da usucapião, se estão presentes. Na sequência, ele vai para a etapa 6, vai fazer a notificação dos titulares de direitos reais e outros direitos averbados ou registrados, aqueles que não anuíram inicialmente, né, que não assinaram a planta. Eles vão ser notificados para comparecer, para manifestar no prazo de 15 dias. No silêncio deles, leia-se concordância, tá certo? Esse consentimento deles, essa manifestação deles pode ser dada a qualquer momento. Vou notificar os entes fazendários também para se manifestarem no prazo de 15 dias. 15 dias. Não manifestaram, o silêncio deles também concordância. Vou ir para a etapa 8, né? Providenciar a publicação dos editais. Agora, se houve uma impugnação de qualquer parte, o oficial vai tentar fazer a conciliação entre as partes. Se a conciliação for positiva, ele dá sequência ao procedimento, o processamento do usucapião. Agora, se ele não conseguiu fazer essa conciliação, inviabilidade do prosseguimento do usucapião extrajudicial. Vai fazer uma nota devolutiva fundamentando, explicando toda essa razão. Ou então, ele vai fazer uma nota fundamentada de deferimento do usucapião. Houve impugnação, fez a conciliação entre as partes, estão presentes todos os requisitos legais, ele vai deferir o pedido. No caso de indeferimento, cabe suscitação de dúvida, tá? E ainda assim, se o interessado perder, vamos falar assim, né? Se a sentença for julgada de dúvida, for julgada procedente, porque procede, né, a recusa do oficial em registrar aquela usucapião, ainda assim eu posso distribuir, né, a ação de usucapião no judicial, tá certo? Os ônus e gravames serão mantidos. Ah, Daniela, mas é uma aquisição originária, usucapião, o próprio Código de Normas falou isso, que nós não vamos manter os ônus nas aquisições originárias. Lá ele falou da usucapião. Sim, mas a época que o Código de Normas foi publicado, dezembro de 2013, nós ainda não tínhamos alteração da Lei 6.015 pelo CPC. Não tínhamos ainda o artigo 216A da usucapião extrajudicial. Então, nós vamos cumprir aí o provimento 65. Nós vamos manter os ônus e gravames mesmo após o registro daquela usucapião. Nós vamos ver aí quando é o caso de abertura de matrícula. Com o registro do usucapião de imóvel rural, eu sempre vou abrir matrícula. Agora, do imóvel urbano, eu vou ver as situações que eu vou ter que abrir a matrícula e em outras não. Se o imóvel objeto da usucapião, ele é o imóvel inteiro que consta naquela matrícula, está bem definido, delimitado, eu posso praticar o registro na própria matrícula. Agora, se eu estou usucapindo parte daquele imóvel, né, eu vou ter que abrir uma matrícula para aquele imóvel usucapieno, tá certo? Observando sempre a fração mínima de parcelamento,
tá? No caso dessas da usucapião, tá certo? Há aí posicionamentos que é admitida a fração abaixo do módulo urbano e do módulo rural na usucapião constitucional. Nas outras espécies não é permitida quando o objeto, a área está menor do que o mínimo aí permitido no parcelamento, ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os contratos de alienação fiduciária, né? E o procedimento no cartório de registro de imóveis. Nosso Código de Normas também traz um capítulo inteiro a partir do artigo 850 e seguintes, trabalhando aí com a alienação fiduciária. Destaco para os senhores a Lei 13.465, de 11 de junho de 2017, que ela alterou vários institutos do registro de imóveis. Ela alterou a Lei 9.514 da alienação fiduciária, alterou a Lei 6766, alterou a usucapião, mas foi um grande avanço, porque foi na Lei 13.465 que disse para nós que no silêncio do titular do direito real, leia-se o proprietário matricial ou o proprietário daquele imóvel no registro, no silêncio dele, leia-se concordância com o processamento da usucapião. Porque quando vê a usucapião alterando a Lei 6.015, né, que foi o CPC que alterou, no artigo 216A e seguinte, falou, no silêncio do titular do direito real, considera-se que a discordância. Acabou o processamento no cartório da usucapião. A gente até brinca, né? A lei não pegou, porque que proprietário matricial que ia concordar, ou o proprietário naquele registro, a gente não ia ter a usucapião em cartório, dificilmente ele ia concordar. E no silêncio, leia-se discordância. Foi a Lei 13.465, de julho, de 11 de julho de 2017, que alterou, falando, olha, no silêncio, leia-se concordância, tá certo? E aí também alterou bem o procedimento da alienação fiduciária. Esse tema também, que eu estou passando para os senhores aí das alienações fiduciárias, eu observando o Código de Normas, que é o nosso tema aqui, mas também eu coloquei para os senhores observando os enunciados do CORE, porque esses enunciados, repito, estão no edital dos senhores. Então, leiam aí os enunciados do CORE, entra no site do CORE MG, baixa os enunciados e leia. Mas a minha matéria está toda observando esses enunciados, ok? Bom, quando que é feita a constituição da garantia? No momento do registro. Então, registrei a garantia fiduciária, ela está feita. Local do registro, nós vamos observar o quê? O local da circunscrição é a circunscrição onde está localizado aquele imóvel. Efeitos, nós vamos ter o desdobramento da posse. A gente vai ter a posse direta e a posse indireta, né? Meus sujeitos, devedor e credor. Artigo 852 do Código de Normas. Ele foi alterado pelo provimento 345 da Corregedoria aqui de Minas, em 5 de setembro de 2017. O que ele falou para nós? Os atos e contratos relativos às alienações fiduciárias de bens imóveis e conexos poderão ser celebrados por escritura pública ou particular. Aqui está a mudança, atenção. Desde que nesse último caso, ou seja, instrumento particular, seja celebrado por entidade integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, SFI, ou por cooperativa de crédito, ok, pessoal? Fiquem atentos ao artigo 852 do Código de Normas. Cláusulas especiais, requisitos que devem constar no contrato, né, aí de garantia fiduciária, um contrato de financiamento de compra e venda com a garantia fiduciária. Está lá no artigo 24 da Lei 9.514, mas o nosso Código de Normas aqui de Minas, no artigo 853, ele trouxe um requisito a mais, que é exatamente o inciso 8º. Então, o prazo de carência tem que constar no contrato. Essa exigência, esse requisito, quem trouxe para nós foi o Código de Normas de Minas, que é obrigatório constar no contrato. O que é esse prazo de carência? É aquele prazo que vai ser estipulado entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante após quanto tempo de inadimplência, né, de ausência de pagamento do devedor, que o credor fiduciário vai poder notificá-lo para purgar a mora, aí no prazo de 15 dias. Não deixem confundir os senhores, a gente pega muito contrato, é 3 meses, é 90 dias. A lei não determina, as partes que combinam. Só que é comum nos contratos, quem é da área registral aí que está em cartório, vê, normalmente é 90 dias ou 3 meses. Mas enfim, esse prazo de carência ele tem que estar claro,
tá? Tem que estar descrito no contrato de garantia fiduciária. Os outros requisitos, valor principal da dívida, que estão lá no artigo 24 da 9.514, aí o Código de Normas colocou os mesmos, né? A cláusula estipulando sobre o procedimento do leilão, a cláusula estipulando com relação, assegurando ali ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização da coisa, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, que é o artigo 27, tá? Então, concluindo, o inciso 8º, que é o prazo de carência, esse requisito foi trazido pelo nosso Código de Minas, Código de Normas de Minas, que tem que constar, tá certo? Outra observação importante, caso o valor do imóvel convencionado pelas partes, quando ele for para leilão, se esse valor for menor ao valor ali que foi elencado no momento do pagamento do ITBI, será utilizado o maior valor, que é aquele apontado na hora do pagamento do ITBI, tá certo? Isso é uma informação importante também. O Código de Normas trouxe para nós no artigo 855 também os requisitos do termo de quitação. Quando o devedor fiduciante quita o pagamento, né, acabou de pagar o financiamento, graças a Deus, procura o credor fiduciário e esse credor fiduciário vai ter o prazo de 30 dias para dar esse termo de quitação, que pode ser por um instrumento particular, para o devedor fiduciante levar esse instrumento ao cartório, o oficial faz a averbação do termo de quitação. Esse instrumento pode ser particular, a firma tem que estar reconhecida por tabelião, nesse caso, tá? E ali, aquela pessoa que assinou pela instituição financeira, pelo credor fiduciário, tem que juntar o comprovante do instrumento de mandato, de procuração, onde estão os poderes ali para dar quitação, para cancelar uma alienação fiduciária, tá certo? E o parágrafo 1º do artigo 855 fala o seguinte, olha, no caso de emissão de cédula de crédito imobiliário de forma cartular, né, que é o documento, que é o título, que é a carta, essa quitação, né, para cancelamento da alienação, ela vai ser dada na própria cédula na via negociável, tá? E aí ela vai ficar arquivada. Então, com exceção da cédula de crédito imobiliário na forma cartular, eu posso apresentar no RI um termo de quitação à parte para cancelar essa alienação fiduciária. Mas quando foi emitida uma cédula de crédito imobiliário, a CCI de forma cartular, essa quitação é dada no próprio corpo da cédula na via negociável, que é a via que estava com o credor fiduciário, ok? Artigo 857 do Código de Normas, da seção de direitos creditórios, ou seja, o credor fiduciário, ele tem o direito de ceder os seus direitos creditórios. E atenção, quando ele faz essa cessão de direitos creditórios, não é necessária a anuência do devedor fiduciante para que seja feita a cessão de direitos creditórios. Mas será feito o quê? A averbação na matrícula dessa cessão de crédito, independentemente da anuência do devedor, tá certo? Não confundam cessão de direitos creditórios com portabilidade, né? A portabilidade já é a transferência do financiamento, né, para uma outra instituição financeira. Ou seja, aquela instituição financeira, ela faz a quitação da dívida com a instituição financeira primitiva, né? Aí eu passo a dever para essa nova instituição financeira, a gente faz a averbação da portabilidade no cartório. Está lá no artigo 622, inciso 2, a linha AK do Código de Normas. Mora e inadimplemento, né? Então, na falta de pagamento pelo devedor fiduciante, no prazo estipulado, a partir do prazo de carência estipulado no contrato, o credor vai constituí-lo em mora. Ou seja, ofereceu, ele tem um prazo ali de 15 dias para pagar, não pagou, ele está em mora, tá? Neste caso aí, a partir desse momento, observado o prazo de carência, o credor, ele pode apresentar no RI o requerimento para que se dê início ao procedimento de intimação do devedor fiduciante. Procedimento esse que vai receber o número de protocolo que vai perdurar durante todo o procedimento de intimação. Fiquem atentos ao artigo 859 do Código de Normas, que traz os requisitos que devem constar nesse requerimento do pedido para intimação do devedor fiduciante. Nome e qualificação completa dos devedores fiduciantes, dos cônjuges se forem casados e ambos são os devedores, endereço completo para intimação
para a intimação deles, declaração que já ocorreu o prazo de carência que foi estipulado no contrato, a planilha com demonstrativo do débito, o comprovante de representação legal do credor fiduciário, tá certo? Então, esses são os requisitos do artigo 859. Lá no artigo 860 do Código de Normas, que fala que esse requerimento vai ser pré-notado. Muita calma nessa hora, é o próximo assunto que eu vou falar com os senhores. As formas de intimação foram alteradas pela Lei 13.465. E aí nós temos o nosso Código de Normas. Nós passamos a ter, né, a grande novidade foi a intimação por hora certa. Então vamos lá, formas de intimação. Intimação pessoal, na pessoa do devedor ou do seu procurador, atenção, com poderes especiais. Via postal, com AR, mão própria. Via RTD, tranquilo. Intimação por edital. Não cabe intimação por edital no caso de ocultação do devedor. Aqui estou passando para os senhores toda a interpretação do CORE, o enunciado do CORE. Não cabe intimação por edital no caso de ocultação do devedor. Neste caso, ocultação do devedor, só cabe intimação por hora certa. É o parágrafo 3º do artigo 26 da Lei 9.514. Fala o serventuário por ele credenciário, tá? Ou seja, essa pessoa que vai fazer essa intimação por hora certa, seja através do RTD ou oficial do RI, não pode ser um auxiliar de cartório, tem que ser um escrevente. Quando fala assim na lei, serventuário por ele credenciado, veio o CORE no seu enunciado, na sua interpretação e diz, tem que ser o escrevente, quando a lei falou serventuário por ele credenciado, que vai fazer essa intimação por hora certa. Após 2 tentativas frustradas de localizar o devedor e havendo suspeita motivada de ocultação, será feita a intimação por hora certa. A intimação editalícia nós vamos fazer em quais situações? Quando ele estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. Fiz intimação por edital? Não cabe curador especial, tá certo, pessoal? Bom, fiz a intimação por hora certa. O que acontece? Aí nós vamos usar a regra lá do CPC, do artigo 254. Nós vamos fazer a comunicação ao devedor fiduciante no prazo de 10 dias contados da intimação por hora certa, que ele foi intimado por hora certa. Isso é evitando o quê? Nulidade. Outra interpretação também que foi dada aí pelo CORE, com relação ao artigo 865 do Código de Normas. Em razão da intimação por hora certa, não tem mais aplicabilidade da intimação judicial, que está lá no provimento 260, porque agora nós temos a intimação por hora certa. Muito bem. O que acontece? Com relação ao parágrafo 7º do artigo 26, também não deixem os senhores se confundirem e o parágrafo induzir os senhores a erro, tá certo? Cuidado com essa interpretação do parágrafo 7º, ou seja, o oficial do RI, ele tem um prazo de 5 dias para expedir a certidão de não purga da mora. Da expedição da certidão de não purga da mora, aí sim o credor vai ter o prazo de 120 dias para requerer a averbação da consolidação da propriedade, juntamente com o pagamento do ITBI. Artigo 289 da Lei de 6.015. É dever do oficial fazer rigorosa fiscalização no recolhimento, né, na incidência ali dos impostos naqueles negócios jurídicos que lhes são apresentados. Grande novidade também da alteração da Lei 9.514. Está lá no artigo 26A. Super atenção dos senhores. Tá? Nós vamos ter uma mudança aí com relação àqueles devedores fiduciantes. Uma classe de devedores fiduciantes que vão ter um tratamento diferente. O que fala o artigo 26A? Os procedimentos de cobrança, purgação da mora e consolidação da propriedade relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive a operação do Minha Casa Minha Vida, né? Ou o FAR, ou o PAR, a gente vai ter uma regra diferente com relação aos prazos. Está no parágrafo 1º. Então, ele fala assim, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora. Ou seja, nos casos do caput,
do artigo 26A, desses devedores fiduciantes especiais, Minha Casa Minha Vida, Programa de Financiamento Habitacional, o FAR, no caso deles, qual conclusão que você chega ao interpretar o parágrafo 1º? Aí, manifestação do CORE, também anunciado do CORE. Ele vai ter os 15 dias, que é a regra geral para purgar a mora, mais 30 dias, ou seja, ele vai ter 45 dias para purgar a mora. Então, só a partir do 46º dia até 120 dias que o credor vai ter para solicitar a averbação da consolidação da propriedade, tá certo? Uma vez averbada, essa consolidação da propriedade, que é o artigo 27, o credor vai ter 30 dias para promover o leilão, tá certo? Então, fiquem atentos. Outra questão do nosso Código de Normas está lá no artigo 868, que fala o seguinte: a requerimento do antigo credor fiduciário ou da pessoa interessada, se teve uma cessão de crédito imobiliário, por exemplo, né, poderá, olha a palavra, do artigo 868 do Código de Normas, poderá ser feita a averbação dos leilões negativos. Poderá. Instruída com cópia autenticada, né, dos leilões e dos autos negativos, assinado pelo leiloeiro oficial, né? Aí a questão do direito de preferência do devedor. Interpretação, né? Esses leilões negativos, eles deverão ser averbados na matrícula desse imóvel também. É a interpretação aí do CORE, analisando o artigo 868, tá certo? Bom, e o credor, ele tem a obrigação de avisar o devedor o dia e o horário desses leilões. Então, mesmo que o leilão foi negativo, ele tem que provar que ele cumpriu essas determinações, tá certo? Aí um pouquinho sobre as cédulas de crédito no Código de Normas que nós vamos falar, começando pela CCI. Pessoal, só vai interessar o oficial do RI as cédulas lastreadas em garantias reais. As demais não interessa ao oficial do RI. Muito bem, nós vamos ter a CCI, que elas representam créditos imobiliários, na forma cartular, que é o documento, que é a cártula, né? Que é a forma tradicional de emissão e circulação dos títulos de crédito. A gente vai ter a CCI escritural, que é um título que vai ficar custodiado numa instituição financeira. Ele vai ser registrado em sistemas de registro e liquidação financeira de títulos privados, autorizados pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, toda a movimentação desse título é rastreada em sistema eletrônico do registro. Exemplo, custódia desses títulos, a CETIB, que é a instituição custodiante. Ela vai oferecer todo o suporte necessário para essas negociações eletrônicas desses títulos, prestar serviço de custódia, negociação online, etc. Essa CCI, ela é averbada na matrícula do imóvel. Então, eu registro a compra e venda, eu registro a garantia fiduciária e averbo a CCI no livro 2, que é a matrícula. Tá? E quem emite é o credor. Já a cédula de crédito bancário é uma promessa de pagamento, né? Quem emite é quem? O devedor. Pode ser pessoa física ou jurídica a favor de uma instituição financeira ou de uma entidade a esta equiparada. É uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito de qualquer modalidade. Vem o artigo 870 do Código de Normas e falou o seguinte: olha, nós vamos registrar no livro 3, que é o registro industrial, as cédulas de crédito rural, industrial, exportação, comercial, produto rural, sem prejuízo do registro do direito real na garantia. Olha como é que interessa o oficial. Então, se eu tenho uma cédula de crédito rural que eu dei em garantia e uma garantia hipotecária, eu vou registrar essa cédula de crédito rural no livro 3, que é o registro auxiliar, e no livro 2 eu registro o quê? A garantia hipotecária que foi dada. A cédula de crédito bancário, ela só vai ser registrada no livro 3, que é o registro auxiliar, quando nela contiver um penhor rural, industrial, mercantil ou exportação. Agora, se eu não tiver essa espécie, mas o interessado, ele apresentar um requerimento para que o oficial registre essa cédula no livro 3, que é o registro auxiliar, a requerimento do interessado, o oficial pode registrar. Atenção a 2 pontos do nosso Código de Normas. A gente tem aqui a chamada averbação de localização, tá? Na matrícula do imóvel. Ou seja, um bem móvel foi dado em penhor. Registrei no livro
3, que é o registro auxiliar. Aí eu vou mencionar expressamente o imóvel de localização dos bens dado em garantia. Aí eu vou anotar no livro 4, que é o indicador real, e eu vou averbar no livro 2, que é o imóvel de localização desses bens, tá certo? É o artigo 871 do Código de Normas, tá certo? Com relação aos prazos do registro, eu brinco, né, das cédulas AUAL, industrial, comercial, rural, a legislação fala para nós que são 3 dias. O nosso Código de Normas alterou o prazo, ele colocou 3 dias úteis, tá, para o registro dessas cédulas, contados da data do ingresso do título na serventia, na data que eu protocolei. Então, se eu apresentei uma cédula de crédito rural na sexta-feira, são 3 dias úteis pelo Código de Normas. Então, eu vou contar sexta, segunda e terça, meus 3 dias úteis. Já a CCI e a CCB, o prazo é 15 dias. Lembrando que prazo 15 dias para tudo. Qualificar, se o título tiver ok, eu já faço a averbação dessa CCI, por exemplo, tá? Com relação aos 3 dias úteis das cédulas AUAL aqui na minha brincadeira, para os senhores não esquecer, 3 dias para tudo também. Então, fica atento a essa alteração do Código de Normas. O que acontece que o Código de Normas também trouxe para nós? Falou, olha, a regra é registrar em 3 dias úteis a cédula rural, industrial, produto rural, mercantil, 3 dias úteis. Mas nós podemos ter uma exceção aí, quando eu vou passar para 15 dias esse prazo, quando eu estiver trabalhando num período da sazonalidade. Quando eu estiver tratando daquele período, período de safra de café, por exemplo, há uma demanda muito grande no cartório, né, desses títulos. O oficial, de forma motivada, justificada, ele vai explicar que trata de um período de sazonalidade, que houve um aumento grande, e aí ele vai ter esse direito, ele vai afastar os 3 dias úteis e vai fazer esse registro, né, esses atos na prática de 15 dias. É o que nós temos aí no Código de Normas, salvo engano, o artigo 876, mas está aí no material dos senhores, ok? Bom, encerrando cédulas, vamos passar aí para o nosso tema, que é o condomínio edilício. Vamos falar um pouquinho do condomínio, da instituição de condomínio e das incorporações imobiliárias, que é um tema também, principalmente a parte de condomínio, instituição de condomínio, que costuma ser cobrado. Só relembrando aí, o que é um condomínio? É um domínio compartilhado. Veio o Código Civil e fez a classificação, né, conforme a natureza de 2 espécies. Colocou o condomínio comum, que é o nosso condomínio geral, o condomínio voluntário e o necessário. E trouxe o condomínio especial, que é o nosso condomínio edilício, que é o nosso condomínio horizontal. Bom, com relação ao condomínio geral, vamos pensar no condomínio geral voluntário, né? Eu e mais 2 amigas vamos adquirir um lote juntas. Então, cada uma vai ter 1/3 daquele lote. Foi um condomínio geral voluntário, né? Agora, um exemplo num condomínio necessário, no caso de herança, sucessão, né? Meus pais morrem, eu tenho 2 irmãs, e aí nós vamos ficar em condomínio necessário em razão dessa sucessão, dessa herança, dos bens deixados em razão do falecimento dele. Então, nós temos ali um condomínio necessário. Nós vamos ter situações que nós vamos analisar se a coisa é pró-divisa ou pró-indivisa. Se ela é pró-divisa, ou seja, eu posso dividir esse imóvel, no caso desse lote que eu comprei com mais 2 amigas, cada uma tem 1/3, que é um condomínio voluntário. Se a coisa for divisível, nós podemos fazer a divisão amigável, desmembramento desse lote, por exemplo, igual a gente já estudou, tranquilo, né? Bom, no condomínio geral, o que eu quero destacar para vocês? Eu e minhas amigas, 2 amigas, compramos um imóvel, cada uma tem 1/3. Gente, na matrícula do imóvel, não falar que cada uma tem 1/3, a interpretação que vai ser dada é o mesmo exemplo dado da doação. Quando o beneficiário, né, o donatário, recebe esse imóvel doação, se não constar ali mais de um beneficiário, né, 2 donatários recebem o imóvel, se não fala ali a cota parte de cada um, considera-se que é igual. Aqui também da mesma forma, num condomínio geral, se não constou ali a cota parte, considera-se que é igual. Então, no meu exemplo, eu e minhas 2 amigas que compramos o imóvel juntas, cada uma tem 1/3.
A propriedade ela é única, ou seja, o que pertence a cada condômino, nesse domínio compartilhado, é a sua fração, é a sua parte ideal, ou seja, a porcentagem. Eu tenho a proporção do todo, ou seja, eu tenho 1/3 da propriedade no seu integral. Eu não consigo, existe ali uma ausência de delimitação da coisa, de delimitação certa da coisa. Todos os coproprietários, aqui no condomínio geral, eu e minhas amigas, nós somos titulares de toda a coisa, sem delimitar, sem definir a área pertencente a cada um, tá certo? Isso é muito importante a gente frisar isso para os senhores. Então, olha só, se eu quiser alienar a minha cota parte, o meu 1/3, eu posso vender o meu 1/3. Então, a escritura vai ser lavrada da venda de 1/3 daquele imóvel. Eu não posso o quê? Delimitar essa coisa. Aonde está o meu 1/3? Definir esse 1/3. Aí eu estou fazendo parcelamento irregular do solo, tá? Se eu quiser, aí eu vou ter que fazer o quê? Aprovação do município para o parcelamento desse solo, vou fazer a divisão amigável, ok, tá bom? Mas é isso que a gente tem que guardar do condomínio geral. Muito bem. Nós estamos pensando aqui, eu e minhas amigas, em instituir um condomínio edilício. Nós vamos transformar esse condomínio geral num condomínio edilício. Nós temos que pensar sempre que existem atos preliminares ao condomínio edilício, né? Pode ter necessidade ali de uma retificação administrativa, às vezes houve ali uma divergência de área, né? Daquela área que eu tenho na matrícula com a área que constou no projeto aprovado, uma construção que vai ser feita ali. Então, vou fazer a retificação de área do artigo 213, inciso 2 da Lei 6.015, por exemplo. Pode ter o caso, essa retificação administrativa de área, uma retificação administrativa, um CPF que estava errado, né? Erro constante no momento da transposição de elementos do título para matrícula. O oficial pode fazer de ofício, meu CPF, por exemplo, estava errado. Posso ter que fazer fusão de matrículas. Eu tenho 2 lotes em matrículas distintas, né? Já estudamos a fusão de matrículas. Aí eu vou fazer a fusão dessas matrículas para poder instituir um condomínio. Porque esse condomínio especial, esse condomínio edilício, esse prédio, ele vai ser erguido nos 2 lotes. Muito bem. Então, esses são os atos preliminares ao condomínio edilício. Instituição de condomínio edilício. Está lá no provimento 260, também no Código Civil, né? Ela pode ser instituída. Essa instituição de condomínio edilício pode ser feita por ato entre vivos ou testamento. É um condomínio formado em edifícios ou prédios, ou eu posso ter também uma instituição de condomínio edilício de casinhas, não tem problema, onde várias pessoas se tornam proprietárias. Atenção à grande diferença do condomínio geral. Aqui no condomínio edilício, eu vou ter o quê? Eu vou destacar a propriedade exclusiva e a propriedade comum. Então, aqui eu tenho uma conjugação da propriedade individual e da propriedade coletiva. Qual conclusão que a gente chega no condomínio edilício? Que a propriedade edilícia, ela vai ser formada por um conjunto de partes comuns e de partes privativas, com autonomia da sua unidade imobiliária. Explico. No meu condomínio edilício, eu sou a proprietária exclusiva do meu apartamento 101, da minha unidade imobiliária. Mas eu sou coproprietária com os demais das áreas comuns, o hall de entrada, a piscina, a área de lazer, o salão de festa, o espaço gourmet, são áreas comuns ali daquela edificação. Então, na propriedade edilícia, eu vou ter a propriedade individual e a propriedade comum coletiva. Já no condomínio geral, nós temos aí a teoria da propriedade integral que foi recepcionada pelo Código Civil. Eu e minhas 2 amigas, cada uma com 1/3, eu sou proprietária de 1/3 do todo. Eu não tenho uma propriedade exclusiva definida. Eu tenho uma propriedade comum com os demais. Essa é uma diferença muito importante. Aproveitando aí o tema que eu estou falando de propriedade comuns, só para distinguir para os senhores com relação às vagas de garagem, né? Os abrigos de estacionamento, não é isso? Eles podem ser
As vagas de garagem, elas podem ser unidades autônomas, aí elas vão ter matrículas próprias, abertas, né? Elas podem ser acessórias, quando a fração ideal daquela vaguinha está embutida na fração ideal do apartamento. Para os senhores visualizarem, imagina o seu apartamento e a sua vaga de garagem, a sua sala. Tá? Ou seja, a fração ideal da sua vaguinha está embutida na fração ideal da sua unidade. Essa é a vaga de garagem quando ela é acessória da unidade autônoma. E eu vou ter a vaga de garagem de uso comum. Ou seja, eu tenho o direito de usar aquela vaga de garagem. Eu sou coproprietária com os demais daquela vaga de garagem. Eu posso ter um direito de uso exclusivo? Posso, definindo na convenção. Direito de uso exclusivo da vaga 1, não tem problema, tá certo? Mas aqui ela é uma área de uso comum. Muito bem. Só lembrando aí uma informação importante, né, que a alteração que teve no Código Civil, que também consta no Código de Normas, que a convenção de condomínio, ela tem que autorizar que as vagas de garagem, lá não fala no Código de Normas, mas quais vagas são essas? As vagas autônomas, que as vagas de garagem, a convenção tem que autorizar que elas possam ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio. Ou seja, no silêncio da convenção de condomínio, é proibido. Vem o Código de Normas e fala para nós no artigo 932, quais são os atos de formação de um condomínio edilício? Registrar a instituição, registrar a convenção no livro 3, averbar a convenção no 2, abrir as matrículas para cada unidade autônoma, averbar a construção, averbar a CND do INSS e abrir uma matrícula para cada unidade autônoma. Bom, outra informação importante aí para os senhores, que eu não posso deixar de mencionar, o próprio Código de Normas traz para nós o rol no artigo 939, de toda a documentação que tem que ser apresentada para instituir um condomínio edilício, né? Projeto arquitetônico aprovado, os quadros da NBE, alvará de construção em vigor, válido, ou se a unidade já estiver pronta e acabada, a baixa de construção, a CND do INSS daquela construção, né? Caso essa unidade ainda esteja em construção, vai ter que apresentar uma declaração que não vai colocar essas unidades em oferta ao público, né? Não vai alienar essas unidades durante a construção, porque não foi registrada a incorporação imobiliária, né? E no momento que eu registro essa instituição de condomínio, obrigatoriamente eu tenho que abrir uma matrícula para cada unidade autônoma. E aí a gente tem uma situação chamada instituição de condomínio com atribuição de unidades, com divisão de unidades. O que significa isso? Lembra do meu exemplo? No condomínio geral, eu e minhas duas amigas, cada uma tem um terço, a gente resolveu instituir um condomínio edilício? Pois bem, a gente contrata uma construtora para construir o prédio para nós não vamos vender essas unidades autônomas em construção, e aí o que a gente faz? A gente divide essas unidades, a gente atribui, né, um prédio que nós estamos fazendo ali com 6 unidades autônomas, 6 não, 9, somos 3, então vai ter 9 apartamentos. Então nós vamos instituir o condomínio edilício, vamos dividir as unidades, são 9, cada uma vai ficar com 3, e vamos atribuir essas unidades. Daniela, as suas unidades vão ser apartamento 101, 102, 103 e assim com as outras coproprietárias. Então, isso que é atribuir e dividir essas unidades autônomas. Vão ser feitos registro para cada unidade autônoma com conteúdo financeiro. São 9 unidades autônomas, são 9 registros de atribuição de unidade autônoma com cobrança de conteúdo financeiro. Pois bem, registre a convenção de condomínio e faça a averbação em todas as matrículas da convenção de condomínio. Qual que é a grande diferença da convenção de condomínio para a instituição de condomínio? O condomínio edilício nasce com os atos de formação do condomínio edilício, né? Com o registro da instituição. Já a convenção são as regras de direito, deveres, regras de convivência. E aí o Código de Normas fala para nós no artigo 949, com relação ao quórum da elaboração da convenção. Ele também falou o quórum da instituição. O quórum na instituição é unanimidade. O quórum na convenção de condomínio, ele é 2/3,
tá? E ele traz para nós também as regras mínimas, né? Os requisitos mínimos que tem que ter na convenção, tá lá no artigo 949. Ele copiou basicamente os 1333 e seguintes lá do Código Civil, mas alguns incisos que tá lá no 949, se os senhores compararem o Código Civil, a Lei 4591 e o Código de Normas, o Código de Normas trouxe alguns incisos a mais. Então, leia na íntegra o artigo 949, tá certo? Ainda com relação ao quórum, qualquer alteração que eu for fazer na instituição de condomínio depois que ela está registrada, quórum, unanimidade. A alteração que eu for fazer na convenção de condomínio depois que ela está registrada, eu vou olhar na própria convenção de condomínio quais são os quóruns que foram estipulados lá. Mudança de finalidade, vai estar lá, quórum qualificado, a unanimidade, né? Mudanças do regimento interno, quórum, 2/3. Aprovação de reformas voluptuárias, embelezamento, 2/3. Então, esses quórums vão estar na convenção, tá certo? E eles devem ser observados. Muito bem, tá lá nos artigos 953 e 954 do Código de Normas, essa questão do quórum também, tá? Para os senhores ficarem atentos. Vou poder ter o condomínio de casas, e aí o Código de Normas falou para nós, olha, quando sobre o mesmo terreno eu tiver eu até brinco, né? O condomínio de casinhas, a Vila do Chaves, né? Eu tenho ali um lotezinho com 6 casinhas. Então, por total impossibilidade do desdobro desse lote, se eu for dividir esse lote em 6 pedacinhos com cada casinha, eu não vou obedecer o mínimo legal da fração de parcelamento. Então, eu tenho aí uma total impossibilidade legal do seu desdobro. Nosso Código de Normas, nesse caso, ele limitou até 6 unidades ou, no máximo, 3 pavimentos, tá? Eu vou poder instituir um condomínio edilício de casinhas. Na hora que eu registrar o condomínio edilício, eu vou abrir uma matrículazinha para cada casinha dessa instituição de condomínio. A convenção de condomínio, que em regra é obrigatória no condomínio edilício, aqui no condomínio de casas térreas, assobradadas, geminadas e assemelhadas, eu posso dispensar a convenção de condomínio, desde que na instituição eu conste, né? Como é que nós vamos fazer, se vai ter síndico, ou como é que vai ser o rateio das áreas comuns. Se existe, olha, nesse caso aqui, a área comum que nós temos é só a terra, o terreno onde construiu as 6 casinhas, e o telhado, por exemplo, 6 casinhas geminadas, né? Ou então a área comum aqui é só o muro e o terreno. Então, se tiver alguma despesa dessa área comum, como é que vai ser rateada? Vai ser rateada por igual. Então, eu posso dispensar a convenção desde que eu conste esses requisitos na própria instituição. E o Código de Normas, no artigo 976, ele ainda foi brilhante. Ele falou para nós o seguinte, olha, como é que nós vamos considerar devidamente instituídos os condomínios edilícios que foram formalizados antes do Código Civil vigente, mas que não houve o registro da instituição de condomínio edilício? Olha, 3 requisitos. Vai ter que ter tido o registro da incorporação imobiliária ou da convenção. Tais registros têm que ter os elementos essenciais da instituição de condomínio e tem que ter sido averbada a construção e já abertas as matrículas de cada unidade autônoma. Se cumpriu esses requisitos, considera-se instituído o condomínio edilício. Ok, bola para frente. É o artigo 976. Falei um pouquinho de incorporação, explica aos senhores. Lá no artigo 955 do Código de Normas, começa a parte de incorporação imobiliária, que é muito semelhante à Lei 4591 de 64, se não me engano, que tratou do condomínio e da incorporação imobiliária. Tá? O rol do artigo 32 da documentação que tem que ser apresentada é o mesmo rol que constou no nosso Código de Normas. E o que é essa incorporação imobiliária? Lá no artigo 955 vê o conceito do Código de Normas, que é o mesmo conceito da Lei 4591. É aquela atividade exercida, né, com o intuito de promover e realizar a construção de edificações ou conjunto de edificações compostas por unidades autônomas para alienação total ou parcial durante a construção, ou até mesmo antes de iniciar a construção. Então, a incorporação imobiliária, pessoal, nada mais é que uma autorização legal após o registro da incorporação na matrícula para que eu aliene, né, em todas as suas formas. Quando eu falo alienação, é a forma ampla, né, de transferência daquele imóvel, ainda em construção ou que nem mesmo começou a construção, tá certo? Lá o lote está com grama até em cima, nem foi capinado aqui no meu exemplo, mas eu já formei o condomínio
condomínio edilício, já registrei a incorporação e o Código de Normas fala, um dos requisitos para a incorporação imobiliária é o quê? Instituir o condomínio edilício e registrar a convenção no livro 3. Então, é requisito para incorporar. Está no Código de Normas. Então, incorporação é essa autorização legal para eu vender aquilo que não existe ainda, nem comecei a construção, tá certo? Eu só posso dar início a essas alienações após o registro da incorporação. Não é após o protocolo, não. É após o registro da incorporação. Tá? Trabalhou também a questão do prazo de 180 dias para o incorporador desistir do empreendimento, não é da incorporação. Se ele desiste dentro dos 180 dias, não é obrigatório, né? Não tem que ter anuência, tá? Daquelas pessoas que ele negociou, porque ele desistiu dentro dos 180 dias. Agora, se ele desiste dentro dos 180, fora dos 180 dias, que é o prazo de carência, aí ele vai ter que ter anuência daqueles terceiros que ele negociou. Se não houve nenhuma negociação, ele vai declarar para o oficial sobre as penas da lei e vai pedir o cancelamento aí da incorporação imobiliária. Nós temos o chamado também patrimônio de afetação no Código de Normas, está lá na Lei 4591, tá? O Código de Normas praticamente transcreveu a partir dos artigos 31A, salvo engano, da 4591, no Código de Normas. Então, não tem muitas informações para trazer para os senhores, porque é a mesma da 4591, né? Que é o que? Exatamente onde a gente faz esse patrimônio de afetação, ele é facultativo do incorporador, pode ser feito a qualquer momento até a baixa de construção, né? E aí, o que acontece? Os bens, direitos e obrigações daquele empreendimento, eles vão ficar apartados, eles vão ficar separados até a conclusão e entrega do edifício, né? Do patrimônio da incorporadora. Então, eu vou separar o patrimônio da incorporadora com o patrimônio desse empreendimento. E aí, as dívidas dessa incorporadora não vai atingir esse empreendimento, porque ele está afetado, ele está blindado. Só vai atingir esse empreendimento dívidas do próprio empreendimento, pagamento do salário dos operários para construção, INSS, material de construção, enfim, tá? No mais, esse empreendimento está blindado, ele está protegido. E aí veio o Código de Normas no artigo 971, tá? E trouxe para nós em que hipótese que eu vou extinguir o patrimônio de afetação. A mesma hipótese da Lei 4591 também, tá? Aproveitando aí também para falar com os senhores com relação às retificações administrativas. Está lá no artigo 213, né, da Lei 6.015, inciso 1 e inciso 2. O inciso 2 fala da retificação diária. E aí, o que eu fiz para os senhores? Eu tomei o cuidado de comparar o Código de Normas com a Lei Federal 6.015, com o artigo 213, tá? E trouxe o material que vai ficar aí para os senhores, eu elenquei toda a divergência do Código de Normas com a Lei 4591. Então, com a Lei Federal 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos. Então, vem lá, artigo 213, o oficial vai retificar o registro ou a averbação. Inciso 1º, de ofício, sem provocação da parte, né? Ou a requerimento do interessado. Aí, na linha A do artigo 213, no caso de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. O Código de Normas transcreveu igual. Inciso letrinha B, veio o Código de Normas e já mudou. A lei federal fala de ofício ou a requerimento. Código de Normas na letra B, somente a requerimento do interessado. No caso de indicação ou atualização de confrontação. Letra C, o Código de Normas manteve igual à Lei 6.015, de ofício ou a requerimento, no caso de alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial. D, no caso da linha D, o Código de Normas também alterou. Ele só admite através de requerimento. O Código de Normas não admite de ofício, tá? Que é o quê? No caso da retificação, que visa a indicação de rumos, ângulos,
Inserção de coordenadas georreferenciadas, em que haja ou não alteração de medidas perimetrais ou de área, instruída com planta, memorial descritivo, ART, mas cuidado nesse caso para que essa retificação não altere a conformidade física do imóvel. Então, o Código de Normas aqui foi diferente da lei federal. Só aceita essa retificação do inciso 1, a linha D, a requerimento do interessado. A linha E, idem, de ofício ou a requerimento, né? A linha F também alterou o Código de Normas. Ele só aceita a requerimento do interessado. No caso de reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. A linha G, Código de Normas, também só admite a requerimento. No caso de requerimento do interessado, hein, gente? Que é diferente do apresentante. Lembra a nossa aula sobre isso? No caso de inserção ou modificação dos dados da qualificação pessoal das partes, comprovado por documento oficial, ou mediante um despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Aí nós chegamos na retificação diária, que é o inciso 2, tá certo? Nós vamos lançar no livro 1 protocolo também, essa retificação diária. Toda certidão que foi expedida pelo oficial, obrigatoriamente ele vai constar nessa certidão que deu entrada numa retificação diária no cartório, que está na fase de qualificação ou na fase de registro, enfim. Ele é obrigado a dar essa notícia na certidão, tá? Até que seja efetuada a averbação ou negada esse pedido. Mesmo que a pessoa, quando pediu a certidão daquele imóvel, ela não fez esse pedido. Ainda assim, na certidão, o oficial tem que constar que, com relação àquele imóvel, está sendo feito o procedimento de retificação diária. O inciso 2, nós temos aí, que é a retificação diária, né? A requerimento do interessado. A gente fala sempre retificação diária do inciso 2, mas pode ser que eu tenha ali uma inserção ou alteração de uma medida perimetral de que resulte ou não uma alteração diária. É porque, em regra, sempre há alteração, tá? Mas para a prova, né, primeira etapa fechada, inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte ou não na alteração da área, né? Instruído com planta, memorial descritivo, assinados pelo responsável técnico, pelos confrontantes, Código de Normas, falou, uai, tá vendo, pessoal? Ó a mineira aqui. Uai, o requerente também tem que assinar essa planta. Então, na Lei 6.015, no artigo 213, inciso 2, não traz que o requerente tem que assinar essa planta da retificação diária, não. O Código de Normas acrescentou o requerente, tá certo? O Código de Normas falou que, além do ART, do responsável técnico, também pode ser apresentado o RRT, do competente Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU, tá? E também vai ser assinada essa planta pelos confrontantes. Então, requerente assina, responsável técnico assina e os confrontantes também assinam, tá certo? E aí, nós temos algumas observações importantes que o Código de Normas trouxe para nós. O que ele fez? Ele trouxe explicações sobre o procedimento. Ele interpreta de uma forma muito parecida com a lei federal, né? A lei 6.015, inciso 2, mas ele traz umas explicaçõezinhas a mais. Quando ele fala assim, as assinaturas vão ser lançadas na planta com o nome e a indicação e qualidade de quem a lançou. Se ele é proprietário, se ele é possuidor, se ele é o requerente. Tá? Outra coisa, ele fala para nós, não há limites de aumento ou redução da mensuração diária para essa retificação. Ele também trouxe para nós que o usucapiente é parte interessada para requerer concomitantemente ao usucapião junto com a retificação diária. Código de Normas falou para nós que os confrontantes podem ser os proprietários ou os ocupantes dos imóveis contíguos ali também, tá? No parágrafo 3º, se algum confrontante, alguma pessoa deixou de assinar essa planta, nós vamos pedir a notificação delas para elas manifestarem no prazo de 15 dias. No silêncio delas também entende-se que elas estão
concordando, tá? Com essa retificação diária. O Código de Normas com relação ao edital fala para nós que esse edital, né, da publicação daquelas pessoas que estão em lugar incerto, não sabido ou de difícil acesso, né, na publicação editalícia é obrigatório constar ali os nomes dos destinatários e resumidamente a finalidade da retificação, tá certo? E aí nós vamos colocar aí o prazo de 15 dias, fixado em jornal de grande circulação, publicado por 2 vezes, que é o artigo 803 do Código de Normas, a parte final dele. Muito bem, e aí eu vou dar sequência à retificação diária. Olha que interessante na retificação diária. Aqui, diferentemente da usucapião, se alguma das partes ela apresenta uma impugnação, o oficial ele pode analisar se essa impugnação é fundamentada ou não, tá? Ele também faz uma tentativa de conciliação entre as partes, deu certo, ele segue o procedimento da retificação no cartório, deu errado, ele não conseguiu a composição, ele não pode mais dar sequência nessa retificação diária na sua serventia. Bom, pessoal, dito isso, essa missão aí, né, de trabalhar com os senhores nesse tempo que foi disponibilizado para mim, dessas questões pontuais do Código de Normas aqui de Minas, e eu aproveitei e também falei dos enunciados do CORE, que também está no edital dos senhores. Coloco-me à disposição para tirar qualquer dúvida dos senhores. Boa sorte a todos, sucesso e muito obrigado pela oportunidade que me foi dada de estar aqui conversando um pouquinho com os senhores sobre esse tema que eu realmente amo, né, ao longo de toda a minha vida. Um abraço a todos.